OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês hoje, mais uma vez, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com o economista Carlos Caval, que é diretor da ASA Bank. Caval, é um prazer estar contigo mais uma vez, né? Aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas que nos ouvem. É um prazer poder, mais uma vez, estar aí na TV do Economista, nessa nova modalidade remota, né, que estamos todos nos acostumando nesse momento da pandemia, e agradecer ao convite do professor Manolo, e é muito bom estar podendo aqui refletir sobre esse momento aqui tão desafiador com os colegas aí da Ordem dos Economistas. É verdade, é extremamente desafiador, porque estamos com uma série de questões que estão sendo colocadas para todos nós economistas e que nós não encontramos resposta nos livros-texto. Então temos que ser bastante criativos em face dessa nova questão que se coloca. Porque, Caval, temos uma pandemia, uma crise sanitária mundial que já chegou ao Brasil com um efeito avassalador sobre as nossas populações. Essa pandemia tem um efeito perverso sobre o nível de atividade e emprego. E, para piorar as coisas, como nós somos sempre diferentes dos demais países do mundo, temos uma grave crise política que coloca mais problemas nas incertezas que são criadas ao longo, digamos, de um futuro próximo. Ou seja, o que mais temos é incerteza com relação à pandemia, ao futuro da economia brasileira e as questões políticas também. Do ponto de vista econômico, mais do ponto de vista econômico, como é que você tem visto as medidas que o governo tem tomado com relação à própria crise sanitária, mas especialmente com relação às questões econômicas de dar renda a trabalhadores e de dar liquidez para bancos, para que esses possam atuar na linha de frente junto às empresas com empréstimos e financiamentos? Bom, nós estamos trabalhando há algum tempo com uma queda do PIB nesse ano de 6 pontos percentuais, né? É uma queda muito dramática. Nós projetamos algo que está abaixo daquilo que os economistas medidos pelo Banco Central colocam como um consenso, mas eu acredito que a tendência é que esses números sejam revisados para quedas semelhantes à nossa, ou mesmo até maiores do que a nossa, né? Já quem fala em queda de 7%, 8%, enfim, isso vai depender de várias coisas, entre as quais qual é o período, né, do distanciamento social, da chamada quarentena, que deve começar nas próximas semanas a ser relaxada no país, mas em ritmos diferentes, em condições diferenciadas, respeitando as realidades locais, né? O outro ponto que é também desafiador para nós economistas é entender como é que a economia vai se recuperar. A gente sabe que ela vai fazer um fundo de poço agora no segundo trimestre. A gente acha que o PIB desse trimestre vai cair algo como 8% ou mais em relação ao primeiro trimestre, que já deve ter uma queda em torno de 1,5%, e aí no segundo semestre ela se recupera. Mas a nossa visão é que não haverá uma recuperação em V, né? Nós teremos sim uma recuperação mais lenta. E por quê? Porque vamos ter, infelizmente, uma elevação pronunciada do desemprego, que deve ir para níveis aí em torno de 15%, há quem ache que até
mais do que isso, mas hoje também não só as pessoas estão perdendo emprego, mas estão perdendo renda, né? Há já um programa do governo, entrando inclusive nas ações emergenciais, de redução de jornada de trabalho, de suspensão de contrato de trabalho com complementação de renda pelo governo via seguro-desemprego, né? Esse programa hoje ele já está atendendo mais de 5 milhões de trabalhadores, que portanto não estão, né, desempregados, né, mas sim com contratos de trabalho parcialmente ou totalmente suspensos, né? Então, os impactos na renda, né, serão talvez ainda maiores do que aquilo que a própria taxa de desemprego, que se elevará muito, sugerirá. E com isso, entendemos que a confiança dos consumidores e dos empresários ela se recuperará lentamente por conta dessa perda de renda, de poupança que as pessoas têm e que estão tendo que consumir nesse momento aí do distanciamento social e da quarentena. Então, o PIB esse ano achamos que cai 6%, pode ser mais, tomara que não, mas crescendo só 2,5% no ano que vem. O governo, eu acho que começou um pouco atrasado em atuar com medidas, mas quando o fez, acho que o fez com um foco adequado, que em primeiro lugar, buscar que o sistema bancário, o crédito, não tivesse qualquer restrição de liquidez ou de capital, e com isso foram várias medidas adotadas pelo Banco Central para realmente irrigar o sistema bancário de liquidez e relaxamento de requisitos de capital, né? Depois, já na área fiscal, né, nós vimos que o foco foi tentar rapidamente fazer com que o dinheiro chegasse, né, aos mais necessitados, e aí acho que o grande programa é o programa dos chamados R$600, 600 reais. Uhum. E que para os trabalhadores aí e trabalhadoras do segmento informal, e estimativas já chegam a que o gasto desse programa possa vir a ser, em apenas 3 meses, de 150 bilhões de reais, que é mais do que 2 pontos percentuais do nosso PIB. Então esse acho que é um programa, né, de grande alcance, grande importância nesse momento. O segundo, aquele que me referi, a complementação do seguro-desemprego, aí já no caso do setor formal da economia, e depois também medidas de crédito, né, como o programa com recursos do Tesouro Nacional, gerido pelo BNDES junto aos bancos, para financiamentos para empresas pequenas e médias que possam, que não venham a reduzir pessoal, né, para pagar a folha de pagamento, então um mecanismo de crédito também, né. Depois nós tivemos aí, inclusive ontem com a aprovação final, o pacote de auxílio aos estados, né? Os estados, evidentemente, que gerenciam em boa medida, né, o sistema de saúde por intermédio do SUS, né, tiveram um aumento de recursos com saúde já no início, né, da pandemia, e ontem finalmente foi aprovado aí o pacote de 60 bilhões de reais, 30 para estados, 10 para municípios, 20 para municípios e outros 10 bilhões divididos entre estados e municípios para ações específicas de saúde, né, de combate à pandemia. Com isso, nós temos aí um total de gasto ligado a essas ações todas e ainda outras como postergação de pagamento de tributos, por exemplo, 3 meses sem pagamento ao Sistema S, enfim, outras medidas, um aumento no Bolsa Família, tem uma lista grande, né? O nosso pacote, ele chega a alguma coisa como 4,5% do PIB, né? E isso é um esforço muito grande e acima da média dos demais países emergentes. Então, eu diria que para um país que tem uma situação fiscal que a gente sabe que é o seu calcanhar de Aquiles, bastante
fragilizada e fazendo um ajuste estrutural aí há alguns anos, é um pacote de grande envergadura, né, tanto na área de crédito, enfim, quanto na área fiscal. Ontem, o Copom, através do Banco Central, reduziu a taxa de juros, Selic. Já vamos falar sobre também as medidas que foram tomadas lá no Senado Federal sobre a nova forma de atuação do Banco Central. Mas vamos deixar isto para o próximo bloco. Já retornamos. O profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido economista, Carlos Caval, que é diretor da Asabank, do Asabank. Caval, como eu estava colocando no bloco anterior, o Copom ontem reduziu a taxa de juros, Selic, e pegou boa parte do mercado de surpresa, porque deu um corte bastante forte, de 0,75% a 3% ao ano. Isso é verdade, alivia o serviço da dívida lá na frente, mas tem efeitos que não podem ser desconsiderados sobre a taxa de câmbio, ou seja, a relação juros domésticos e juros internacionais. Há uma outra questão que eu gostaria de colocar junto com esta aqui, que é a seguinte: em 2008, o problema era um problema bancário, que dezenas de bancos gigantes, Lehman Brothers, entre outros, foram à falência. Hoje, em 2020, a solução passa pelos bancos. E os bancos brasileiros e os bancos internacionais estão extremamente rígidos, extremamente fortes. Embora o preço das ações de todas as empresas estejam caindo. Mas isso é em função da queda do nível de atividade e emprego. Mas os bancos estão fortes, rígidos. E o governo vai utilizar os bancos através das medidas que estão sendo tomadas agora no Senado, inclusive ontem já foram aprovadas, de dar liquidez aos bancos através do Banco Central do Brasil, para que os bancos na linha de frente possam ajudar empresas a saírem dessa difícil questão que o coronavírus as estão colocando. Gostaria que você tratasse dessas questões ao longo desse tempo que ainda nos resta do programa. Bom, aí são vários pontos também importantes, né, ao lado daquilo que comentamos, a ação na área fiscal. Nós entendemos que estamos no Brasil com uma situação hoje muito singular e talvez única na nossa história econômica, que é um contexto de inflação baixíssima, tá? Muito baixa. Nós estimamos que ela vai ficar próxima de 2% esse ano, né? Portanto, abaixo do piso da banda da meta de inflação do Banco Central. A meta esse ano é 4%, o piso inferior a 2%, nós vamos ficar abaixo disso, né? Isso propicia uma reação muito apropriada, né, da política monetária. A política monetária, ela, nessas circunstâncias, ela tem que reduzir a taxa Selic. Nós vínhamos achando que o Banco Central estava adotando uma postura muito conservadora no que toca à taxa de juros, né? E ontem ele acabou surpreendendo até com um corte maior do que o imaginado, 0,75, e
e foi além, dizendo que repetir esse corte, né, na próxima reunião, no final de junho, caso o permitam, ele tem bastante receio, com razão, da trajetória fiscal e do futuro das reformas. Mas, na medida em que a gente continue, né, nesse esforço de atacar sem comprometer fiscal de médio e longo prazo, nós achamos que é boa probabilidade dele repetir esse de 0,75 na reunião de junho. Isso tem uma relação importante com a taxa de câmbio. Nós estamos vendo o dólar esse ano já, né, subindo aí mais de 40%, né, e gerando alguma inquietação. Deveríamos nos preocupar com isso ou não? Eu tenho dito que, para resumir um pouco essa discussão, há posições evidentemente diferentes no debate, que a alta do dólar hoje é mais solução do que problema, né? E por que isso? Primeiro, porque nós não temos inflação. Então, o dólar está subindo, mas vários outros vetores estão contribuindo para a inflação cair, sobretudo o preço de serviços, porque é no setor de serviços que a crise, infelizmente, é mais dramática, né? E nesse contexto, o Banco Central está podendo reduzir a taxa de juros mesmo com um dólar mais alto. E isso resultará num equilíbrio macroeconômico que é mais vantajoso para o país, que é ter um juro muito baixo e um dólar bastante alto, um real bastante depreciado. No passado, a gente sabe que o Brasil nunca conseguiu fazer isso, porque a inflação era invariavelmente alta. Quando o dólar subia, a inflação ficava muito elevada, nós precisávamos elevar a taxa de juros de uma forma bastante pronunciada, até que ingressassem capitais, enfim, e levassem à valorização do câmbio, permitindo a queda dos juros. E a gente sempre tinha um equilíbrio que ele consistia num juro muito alto, frente aos padrões internacionais, e um câmbio apreciado, né? E a gente sabe que não é bom para o crescimento da economia. Tem um outro fator vantajoso nisso, como você falou, professor Manolo, do ponto de vista das finanças públicas, é muito bom, evidentemente, a gente ter o juro baixo, por conta do custo da dívida, e além disso, como o governo é detentor de um valor muito expressivo, ainda na faixa de 340 bilhões de dólares de reservas internacionais, quando ele vende essas reservas com um dólar que não é mais 2, nem 3, nem 4, e sim 5,70, 5,80, e nós achamos provavelmente chegará a 6 em breve, o impacto que isso tem na redução da dívida pública é muito mais pronunciado. Então, sobre essa ótica, eu acredito que a gente tenha hoje uma combinação mais saudável e a gente começa a ver empresas a substituir produtos pela produção local antes importados da China, né? Também reflexo desse novo mundo que provavelmente teremos pós-pandemia, que está questionando essas cadeias de suprimento globais por conta dos problemas que enfrentaram aí e ainda enfrentam durante a pandemia. Então, eu diria que essa é uma combinação para o país muito melhor. O segundo ponto de fato, os bancos não são hoje o epicentro do problema, né? Nós tivemos, nessa crise agora, alguma escassez de linhas de crédito em dólar, por conta de alguma retração de liquidez no cenário internacional. Mas isso foi rapidamente resolvido pelo Federal Reserve, que expandiu o seu balanço até agora em mais de 2 trilhões de dólares, né? O balanço do Federal Reserve, nesses últimos 2 meses, né, ele cresceu muito mais velozmente do que ele havia crescido na crise de 2007 e 2008. E com isso ele atenuou o impacto, né, desse problema de liquidez internacional, global, que poderia prejudicar, e isso foi resolvido. Aqui dentro, os bancos estão bastante ativos, né? Há linhas de crédito novas, que inclusive, como eu citei, com participação do Tesouro Nacional,
Evidentemente, né, você tem o problema do risco de crédito, né? E nesse contexto, o crédito ele não é a última salvação. É por isso que precisamos também daquelas medidas fiscais, né? Houve também medidas de diferimento de pagamento de tributos, enfim. Então, é indispensável que atuemos nessas duas pontas. Mas aquilo que nós vamos perder de produto, de PIB, de emprego nesses meses do distanciamento social, a gente não consegue recuperar, né? Então, o que nós precisamos, e aí, é que nós tenhamos um grau de consenso político para que, uma vez superado esse momento mais traumático, consigamos, né, continuar avançando na agência de reformas. E estava vendo agora há pouco declarações do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que algumas delas terão que ser ainda mais profundas, né? Nós, por causa da conta que agora nós vamos ter que pagar. O que nós vamos gastar, o déficit primário que nós vamos ter esse ano no Brasil, cerca de 8, 9% do PIB, ele é mais ou menos o mesmo, é a reforma da Previdência em 10 anos descontada a valor presente. Ou seja, nós vamos gastar em um ano aquilo que economizaríamos ainda nos 10 anos subsequentes da reforma da Previdência. Então, nós vamos ter que ter uma agenda pós-pandemia, né, que se dê conta dessa nova realidade. Uma das maneiras de financiar essa conta é exatamente termos juros baixos. Mas para termos juros baixos, nós temos que ter disciplina fiscal, nós temos que continuar avançando nas reformas estruturais, né? Não dá para querer ter juro baixo e gastar muito. E, nesse sentido, tudo acaba confluindo para a questão fiscal, do ajuste estrutural, e isso remete, evidentemente, a essa situação política que tem sido bastante instável. Então, isso é um ponto de preocupação também para os mercados, para nós economistas, porque pode, né, afetar a retomar, não hoje, porque tudo está submetido aí às restrições em curso, mas quando a economia puder se recuperar, é importante que nós tenhamos aí um maior grau de consenso político, o que infelizmente não tem acontecido. Caval, as medidas tomadas pelo Senado nessa PEC deram mais poderes ao Banco Central para ele ajudar bancos a darem mais liquidez às empresas. Temos ainda uns 3, 4 minutos. Faz um relato da importância dessa mudança na lei que trata das atuações do Banco Central. Bom, isso é bem importante. Nós que temos um pouco mais de cabelo branco, né, a gente sabe que o Brasil teve uma triste história de financiamento inflacionário, né, do Tesouro Nacional, ao Tesouro Nacional. Então, nós temos restrições na Constituição muito severas, como a proibição expressa do financiamento ao Tesouro e também o artigo 164. Exatamente, o artigo 164 veda esse tipo de abordagem. E o que ontem foi aprovado na versão final pela Câmara é que durante o período da pandemia, portanto é circunscrito a esse momento em que vivemos, excepcionais, que lhe permitirão adquirir títulos privados, né, e também títulos públicos, sem que isso, né, viole o preceito constitucional de que ele não pode vir a financiar o Tesouro. Então, no caso dos títulos privados, o que nós temos observado é que o mercado de capitais ele cresceu muito nos últimos anos, né, e isso é a margem do sistema bancário. E aí a liquidez se reduziu, e isso dificulta novas operações das empresas que, embora tenham qualidade de crédito, não conseguem se financiar porque as taxas estão muito elevadas. Então,
Se ele puder atuar nesse mercado e dar mais liquidez, ele ajuda na normalização desse mercado de títulos privados, o que é importante. No caso de títulos públicos, o que nós temos é que a curva de rendimentos, a curva dos juros a termo, ela está muito inclinada. Nós estamos com uma Selic de agora 3%, e os juros de 3, 4, 5 anos estão a 6, 7%, né? Por conta de aumento de risco, né? Também por conta de incerteza do lado fiscal. E aí eu vejo que o Banco Central poderá atuar de forma limitada, né? Provavelmente fazendo trocas de títulos longos por títulos mais curtos, reduzindo, portanto, o peso desses títulos mais longos nas carteiras dos investidores e atuando numa direção de redução dos prêmios de risco embutidos nesses juros longos. Em outras palavras, né, ele vai poder não só atuar na taxa Selic via Copom, como ele fez ontem tradicionalmente, como ele poderá, de alguma maneira, né, tentar evitar a alta mais pronunciada desses juros de longo prazo ao longo da curva. Uhum. Bom, Caval, excelente a forma como você colocou as questões mais atuais da economia brasileira. Em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil, e espero que você esteja em outro programa pronto, porque agora com a internet, com essas novas mídias, e já que estamos confinados em casa, estamos trabalhando mais, diga-se de passagem, mas também, embora longe, estamos cada vez mais perto. Obrigado por tua participação, Caval. Obrigado, professor Manolo, agradeço a ordem, sempre à disposição aí para debater com os colegas economistas. Obrigado a todos aí. E a você, meu caro economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.